teve quantos filhos no Brasil? Uma. Uma. O que eu tive foi uma. Só tem um filho? Tenho duas. Uma filha? Tenho duas. Uma é minha irmã, e aí eu adotei. Ah, é mesmo? É. Que da hora! É minha filha, mas a minha mãe teve ela com 47 anos. Caramba. E aí, quando ela tinha 3 anos, a minha mãe, durante uma cirurgia, teve um AVC. Uhum. Na verdade, assim, ela descobriu um aneurisma cerebral. E aí, ela teve que fazer uma cirurgia de emergência. Nessa época, eu trabalhava na Natura. E eu estava com um projeto que eu ia para o Chile trabalhar. E era assim, era a minha primeira oportunidade internacional, tipo, dentro da empresa para trabalhar numa subsidiária, né, fora. E só que aí estourou esse negócio, né, do aneurisma da minha mãe. Aí eu falei com a minha chefe que eu não podia ir, que eu tinha que acompanhar. Acabei não fui, porque não tinha condição. Toda viagem internacional para você não daria, né? Toda viagem. Pois é, não, tinha sempre um negocinho. Quem que é a Olga? Olga. Olga é minha vizinha de Alphaville, que ela acabou de se mudar para cá. Ela acabou de se mudar para cá. O curso do Flávio também para morar aqui. Ela falou, somos vizinhas novamente. E somos vizinhas novamente. O destino juntou a gente de novo, porque ela foi morar em Intergarden. Beijo, Olga! Aí a minha mãe teve essa... Ela fez essa cirurgia para conter um aneurisma, e aí ela teve um AVC e ficou com sequela, né? Ficou 31 dias na UTI, foi muito difícil, muito difícil. Não, assim, só a gente sabe o que a gente passou ali. A Ana tinha 3 anos, que é essa minha filha e irmã. Ela tinha 3 anos na época, era pequenininha, então ela ficou 1 mês, assim, direto na casa dos meus sogros, porque não tinha quem cuidasse dela na época. E aí era eu, meu pai e a minha outra irmã ali na manutenção com a minha mãe no hospital, em UTI. E aí a minha mãe teve alta, e quando a Ana tinha 6 anos, o meu pai descobriu um câncer de próstata e morreu em 4 meses. Não deu tempo, assim, nem de fazer tratamento. Ele não fazia... Desculpa, tá? Ele não fazia... testes antes? Não. Eu tô perguntando porque eu tive 2 irmãos e meu pai. Todos eles tiveram câncer de próstata. E eu desde... Mas estão vivos? Então, descobriram a tempo, fizeram cirurgia. Todos os 3 tiveram que fazer cirurgia e estão bem. E eu, desde então, eu tenho que... O meu pai, assim, quando aconteceu essa situação com a minha mãe, minha mãe que fazia tudo em casa, meu pai não colocava o prato dele de comida. E aí o meu pai se viu ali numa situação que ele tinha que fazer tudo, ele tinha que aprender a fazer arroz, porque ele também não queria ajuda. Então eu lembro que na época que a minha mãe teve a alta, que a gente teve que reaprender a adaptação dela em casa, eu pedi férias na empresa que eu trabalhava para poder ajudar. Meu pai pediu demissão. Ele, trabalhava num emprego X, que nem era um emprego tão bom, mas ele pediu demissão porque ele precisava cuidar da mulher dele, né, minha mãe, e ninguém poderia fazer isso além dele. Eu, pai, pelo amor de Deus, eu tava lá com a minha mãe, aí ele chegou, pai, pelo amor de Deus, mas você vai precisar desse emprego. Porque a nossa família é uma família humilde, não é uma família, né? Você vai precisar desse emprego, não faz isso. Não, eu vou, sua mãe vai ficar boa, eu vou ajudar ela aqui, ela vai ficar boa e eu volto a trabalhar. Só que ela não ficou boa, assim, do jeito que ela, graças a Deus, de tudo que ela passou, que ela, né, ficou cadeirante, ela teve que fazer muita fisioterapia para conseguir se reerguer. Ela falava, ela conversava, assim, quando você falava com ela no telefone, você nem acreditava as limitações que ela tinha, que ela falava super bem. E só que eu acho que aquilo também, né, somatizou ali no meu pai, e aí ele teve esse câncer. Mas assim, quando ele descobriu, na verdade foi assim, no carnaval de 2014, se eu não me engano, no carnaval de 2014, exatamente, a gente foi para o Piauí, eu, Flávio e a Ana.
Eu não tinha a Manu ainda, porque eu queria conhecer a minha avó, não conhecia a minha avó. E a minha avó, meus avós, meu avô era vivo. Eu não conhecia pessoalmente, eu só falava com ela por telefone. E ela é uma mulher muito sábia, sabe? Mãe da minha mãe. Mãe e pai da minha mãe. E eu tinha um carinho, assim, por ela sem conhecer. Aí, quando eu casei, eu falei, eu vou até lá, porque eu preciso me aproximar um pouco da família, né? Falar um oi, olha, nós estamos aqui. Quando a gente voltou, então eu fiquei acho que 15 dias. Quando eu voltei, o meu pai era outra pessoa já em 15 dias. Estava magro, debilitado. Eu, pai, mas o que está acontecendo? O que aconteceu esses 15 dias que eu estava fora? Ai, eu não tô conseguindo ir no banheiro. Aí que ele falou o que estava acontecendo, porque ele não tinha falado nada. E aí, quando eu corri, aí foi aquela correria maluca, né, de filho, de hospital. Aí, quando eu corri com ele para o hospital para fazer exame, já teve que fazer a biópsia direto, fez o PCR, estava altíssimo. Aí já estava assim, aí no dia, isso que eu falo, tipo, uma coisa que eu penso também. A doença, ela somatiza. E a doença também é muito daquilo que você acredita dentro de você, o que você tem. No dia que o meu pai recebeu o diagnóstico, ele morreu ali. Porque no dia que ele recebeu o diagnóstico, ele já internou e nunca mais foi a mesma pessoa. Então, dali do diagnóstico pro dia do falecimento dele, acho que foram 4 meses. E nesse meio tempo, eu descobri que estava grávida. Então, eu nem podia acompanhar ele em alguns exames críticos, né? Teve um dos primeiros exames que ele teve que fazer, que eu fui junto, eu estava grávida e ele não sabia, que eu não tinha contado ainda para ele. Que eu falei, uma puta situação ali de médico. Como que eu ia agora, né? Tipo, e sua mãe? Minha mãe com a minha irmã, com a minha outra irmã, que nós somos em 3, né? Tem a Ana, que hoje mora com a gente, a Ariane e eu. Aí a Ariane estava com a minha mãe. E eu com meu pai. E aí a gente tinha que fazer uma radiação, alguma coisa que eu não me lembro, e eu não tinha, meu pai não sabia. E aí, quando eu fui colocar uma capa para entrar no negócio com ele, que ele estava bem debilitado, aí eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa, quem tá grávida pode participar desse exame? Aí o cara, assim, na hora levantou, como assim, quem tá grávida? Aí eu falando baixinho, porque meu pai falou, só que ele não sabe, eu falava, né? Sai daí, o cara foi super grosso comigo, sai daqui agora, você não pode estar nem nesse ambiente. E o meu marido no estacionamento esperando a gente. Eu sei que foi um caos. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Eu deixo ele aqui sozinho? Não, você tem que sair, não importa, deixa que dele a gente cuida. E aí, assim, eu não consegui participar de algumas coisas, mas aí, nossa, foi muito triste. Logo ele faleceu, e aí quando ele faleceu, a Ana, a gente assumiu a Ana, né? Porque a gente já morava em Alphaville, os meus pais moravam na Zona Leste, a gente toda semana ela já vinha com a gente, todo final de semana ela ficava com a gente. Então, todo final de semana, a gente saía de Alphaville e ia lá pro Jardim Sapopemba. Pegava ela na sexta-feira à noite, no domingo à noite devolvia, porque ela tinha aula na segunda. Era como se fosse uma guarda compartilhada já ali. E aí, quando meu pai faleceu, na verdade, quando meu pai descobriu a doença, quando a gente descobriu a doença do meu pai, eu já falei para ele, pai, não vai ter como a Ana continuar aqui, porque você não tem como cuidar delas. Você não tem como levar, manter a escola dela. Aí ele, tá bom, porque ele relutava muito com isso, né? Porque ele não aceitava que a gente estava assumindo ali o papel de pai. Era o xodózinho dele, né? Era. E aí ele não aceitava, aquilo para ele era o fim, era como se ele tivesse realmente falhado como pai. O pai, não precisa você se preocupar com isso, pelo amor de Deus. Enfim. E aí a gente, por isso que eu tive uma gravidez, mas eu tenho 2 filhos, tudo isso para falar isso. Mas, e aí... E a Ana é o quê? 5 anos mais velha do que a sua filha? 7, eu acho. Ok. 7, ela tem 17, não, 6. Ela tem 17, a Manu tem 9. Ela tá aqui com você? Tá, as duas. Ok.
Mas elas estão no Brasil agora. É mesmo? A gente foi para lá agora de férias, nós 4. Elas ficaram e vão voltar agora com os meus sogros quarta-feira. Ok. Eles chegam. Ok. Por aproveitar as férias lá. Uhum.